Albânia e Espanha se enfrentavam numa partida em que a Albânia, com um pontinho no grupo, ele tinha que fazer milagre e vencer os espanhóis, ainda que fosse o time reserva da Espanha, né? A Espanha estava classificada e com a primeira posição garantida, então eles entraram com os 11 reservas, incluindo o goleirão. Entrou o David Raya na meta e alguns caras que são reservas, mas que obviamente teriam todas as condições de serem titulares, por exemplo, aí o Dani Olmo na meiuca, o Grimaldo na lateral esquerda e por aí vai, beleza? A Albânia mesmo assim teria que fazer um milagrezinho, vencer a Espanha para conseguir chegar a 4 pontos e classificar no grupo. Não era nada fácil, né? A Espanha provavelmente a melhor seleção da Eurocopa se a gente somar todos os jogos até o momento. Yuri, conta pra gente como é que foi Meu Deus, conta pra gente como é que foi um pouquinho desse jogo. Um jogo que tinha um caráter totalmente diferenciado para as duas equipes, né, cara? Porque a Espanha não tinha absolutamente nada com esse jogo, né? Já estava classificada, já estava garantida em primeiro lugar. Só rodar elenco, né? Então, para ela o jogo não fazia absolutamente nenhuma diferença. E o De La Fuente, acertadamente, na minha opinião, escalou o time inteiro reserva, né? Nenhum dos titulares foi a campo no time titular. Alguns deles entraram aí na segunda etapa. Até o goleiro, né, cara? Ele deixou o Nai Simão ali no banco, começou com o David Raya. E alguns caras aqui que a gente tava até interessado em ver mais jogar, estavam ali presentes, como por exemplo o Grimaldo na lateral esquerda, que foi assunto durante o começo dessa Euro, né? O fato dele ser reserva mesmo, tendo feito uma temporada incrível pelo Bayer Leverkusen, mas está sendo reserva do Cucurella. Assim também como caras como o Dani Olmo e o Ferran Torres, que foram titulares da seleção da Espanha há até pouco tempo atrás, durante um bom tempo, por exemplo, na Copa do Mundo, mas depois acabaram perdendo espaço com o surgimento das joias aí, Nico Williams e Lamine Yamal. E aí eles tiveram essa chance na partida de hoje para de repente mostrar que podem ser úteis ali no mata-mata, caso a equipe precise em alguma circunstância. Já para a Albânia, o jogo era de vida ou morte, né, cara? Era uma partida decisiva em que eles precisavam vencer, ou no mínimo empatar para ainda ter uma chance remotíssima de, quem sabe, conseguir se classificar para as oitavas de final como um dos melhores terceiros colocados. Porém, cara, apesar em teoria, a Albânia entrar em campo mais ligada, mais focada, com um senso de urgência maior. Não é segredo para ninguém, né? Não precisa ser especialista para notar que mesmo assim o time reservaço da Espanha ainda é muitíssimo mais forte que o time titular da Albânia, né? A diferença de qualidade é gritante. Tanto que durante boa parte do primeiro tempo a Albânia praticamente não conseguiu jogar, né? Você teve ali a Espanha logo no comecinho do jogo, nos primeiros minutos, ela já cria 2 boas chances de gol, com o Merino cabeceando bem a bola para a defesa do Extracoxa, e praticamente no lance seguinte o Rosselló também recebe um bom cruzamento do Grimaldo e cabeceia por cima do travessão. Então já era 2 boas chances logo de cara, e não demorou muito para sair o gol da Espanha, porque logo aos 3 minutos, ali menos de 15 minutos do primeiro tempo, Dani Olmo faz uma bela jogada, dá um passe simplesmente perfeito pro Ferran Torres sair na cara do gol. E o Ferran Torres, cara, com a finalização de perna esquerda, né, cara? O Ferran Torres, que é destro, finalizou de perna esquerda, chapado ali, muito bem chutado essa bola. A bola ainda toca na trave antes de entrar, e aí era o primeiro gol da Espanha. Eu vou falar pra você, cara, que a Espanha venceu esse jogo de 1-0, talvez muito porque não tava com os titulares, né? Então, os reservas ali, apesar de ter alguns bons jogadores interessantes, eles acabaram desperdiçando boas chances de gol ali que foram criadas pela equipe durante o primeiro tempo. E depois desse gol da Espanha, a Albânia, ela já tava num senso de urgência muito grande, porque ela precisava vencer o jogo. Saindo atrás, então, a tendência era que esse senso aumentasse mais ainda, que eles tentassem pressionar mais ainda, mas a grande verdade é que durante quase todo o primeiro tempo a Albânia ficou no seu campo de defesa ali com as duas linhas de 4 e os 2 atacantes na frente, balançando para um lado e para o outro enquanto a Espanha tocava a bola. A Espanha ficava ali trocando passe, não queria nada com o jogo, era bola no Laporte, era bola no Navas, era bola no Zubimendi, depois passava pro Merino, essa bola ficava girando e de repente a Espanha dava uma acelerada e às vezes conseguia chegar no ataque. O time da Espanha, o time da Albânia simplesmente não conseguia pressionar, não conseguia dar uma subida na marcação. Quando chegou ali, cara, nos 30 minutos do segundo tempo, a Albânia ainda não tinha finalizado a gol. A posse de bola nem estava tão diferente assim, obviamente estava maior para a Espanha, mas a Albânia não tinha conseguido nenhum único chutezinho a gol, enquanto que a Espanha já tinha finalizado 5 vezes ali na meta do Extracocha. Realmente, cara, apesar da gente ter nutrido... A gente não, né? Vocês aí da imprensa terem nutrido no coração das pessoas uma esperança de que a Albânia de Silvinho iria conseguir um milagre contra a Espanha, as coisas estavam bem difíceis. A primeira finalização da Albânia, cara, ela só vem nos 45 do primeiro tempo, praticamente em um dos últimos lances ali do primeiro tempo, em que o Aslani, que
talvez seja assim, um dos pouquíssimos jogadores que não são extremamente ruins nesse time da Albânia. E ele Caraca, consegue, calma aí, ele, cara. ele consegue uma Extremamente boa ruins, finalização. pega leve. Extremamente ruins, extremamente ruins. E o Aslan consegue uma boa finalização de fora da área para uma defesa em 2 tempos do Raya, né? Ele consegue ali fazer a primeira defesa, a bola dá uma escapadinha, mas depois ele consegue encaixar. Inclusive, falando no Raya, eu diria que o lance mais perigoso da Albânia no primeiro tempo foi proporcionado pelo David Raya, porque tem um momento ali na primeira etapa em que o David Raya estava fazendo uma saída de bola relativamente tranquila e ele simplesmente vai sair jogando e ele dá uma bicuda nas costas do Laporte. Cara, foi um lance completamente cômico, porque o Laporte, ele dá as costas assim, sai andando, porque provavelmente ele já sabia que o Raya ia dar um lançamento. E o Raya simplesmente dá uma bicuda nas costas do Laporte. A sorte dele é que a bola pega nas costas do Laporte e volta na mão do Raya. Porque se ela pega nas costas do Laporte e vai no atacante da Albânia, que estava logo do lado, poderia ter dado uma gigantesca, poderia ter dado na federal e sair do gol da Albânia. Acho que esse foi o lance de real perigo que eles tiveram na primeira etapa. Pro segundo tempo, a Albânia não voltou muito diferente, para ser sincero. A Espanha, logo no comecinho do jogo ali, tem uma boa chance de gol com o Grimaldo, que acha o Rosselot dentro da área. O Rosselot dá uma finalização meio acrobática, meio de bicicleta, meio de voleio ali. A bola passa muito perto do gol, seria um golaço do Rosselot. Inclusive, até já bom pontuar que o Grimaldo fez um bom jogo, tá? Ele acertou, cara, assim, de cabeça que eu me lembro, pelo menos uns 3 bons cruzamentos que geraram finalizações da seleção da Espanha. O Grimaldo, ele tem uma qualidade técnica muito apurada para fazer cruzamentos, para finalizar. Não à toa, foi um dos caras que deu mais passes para gols e mais fez gols no time do Bayer Leverkusen na temporada passada, né? Eu acho que em questão de técnica, se fosse puramente por questão de técnica, com toda certeza ele seria titular no lugar do Cucurella, porque é um cara que tem muito mais a oferecer. Não sei se esse jogo do Grimaldo de hoje vai plantar alguma dúvida no De La Fuente. Acho que o Cucurella vai continuar sendo titular, mas isso mostra que ele tem muito a oferecer ali para a equipe da Espanha. Aos 59 minutos do segundo tempo, o Armando Broja, aquele atacante que acho que ele ainda pertence ao Chelsea, se eu não me engano, jogou parte da temporada 23-24 emprestado ao Fulham. Ele entra na equipe da Albânia e pouco tempo depois ele tem a melhor chance de gol da Albânia na segunda etapa, né? Que era uma falta ali um pouco para a direita, na intermediária, que a Albânia cobrou bem rapidinho. O Broja foi esperto, se movimentou ali, fez a infiltração, recebeu de cara pro David Raya, mas ele acaba finalizando um pouco mascado e não consegue concluir a jogada da melhor maneira, né? O Raya consegue fazer uma boa defesa. E assim, aquilo que eu falei da questão da equipe ser extremamente ruim, ela foi um pouco ilustrada nesse momento, assim que o Raya faz essa defesa, porque vira escanteio para a seleção da Albânia e o camarada da Albânia vai cobrar o escanteio, ele joga a bola na outra bandeirinha de escanteio, cara. Cara, era um momento assim, a torcida da Albânia, eles estavam incendiando o estádio, porque foi pouco depois do gol do Modric. O gol do Modric era muito bom para a Albânia, porque aí se eles conseguissem um resultado lá, eles poderiam se dar bem no grupo. E aí a torcida tava incendiando, os caras, meu Deus, Broja quase faz o gol, escanteio, vai todo mundo pra área, os zagueiros subiram lá, o camarada foi cobrar o escanteio e mandou a bola na outra bandeirinha de escanteio. Então, acho que foi nessa hora aí que eu parei para pensar e concluir que não tinha como, cara, essa seleção albanesa, apesar... Eles nem são um time mal treinado, tá? Sempre sem querer puxar saco do Silvinho, que é brasileiro, mas eu acho que o time é bem treinado até, mas tecnicamente, cara, tem vários momentos do jogo em que eles começam a fazer uma aproximaçãozinha, começam a tentar uma tabela, uma jogada ali, e a qualidade técnica baixa começa a aparecer. É jogador dando passe nas costas do outro, é jogador que vai fazer lançamento, manda a bola 300 metros à frente do cara que tá correndo, é finalização completamente torta, é escanteio mal batido, cara. Os caras são realmente muito fracos tecnicamente. Um dos poucos jogadores ali, como eu falei, que até tem qualidade é o Aslani. Inclusive, depois desse chute do Broja, a única jogada de perigo que a Albânia ainda tem no jogo é a finalização do Aslan de fora da área de perna esquerda, que ela passa muito perto da trave e acaba indo para fora. Fora isso, eles até tentaram ali pressionar, mas definitivamente não estavam conseguindo. No segundo tempo, o De La Fuente coloca o Lenormand, coloca o Fermín López, coloca o Álvaro Morata e o Lamine Yamal. A Espanha consegue criar ali umas boas chances de gol para quem sabe aumentar o placar, mas também eles não estavam... Eles realmente não estavam interessados, cara. No segundo tempo, a Espanha estava realmente só cumprindo tabela, jogando num ritmo muito lento ali. Acho que se eles tivessem, de fato, acelerado o jogo, eles poderiam ter feito um placar
até maior. E assim a Espanha conseguiu a sua vitória por 1-0, o que faz com que ela termine a fase de grupos com 100% de aproveitamento, né? Por enquanto é a única seleção com 100% de aproveitamento, já que a Alemanha empatou ontem com a seleção da Suíça. E não só isso, eles venceram os 3 jogos e não tomaram nenhum gol, né? O primeiro jogo foi vitória por 3-0 contra a seleção da Croácia. A Croácia até quase marca um gol ali, né? Teve um pênalti para bater, mas acabou desperdiçando. No segundo jogo eles venceram por 1-0 contra a Itália, uma vitória que é mentirosa, porque eles jogaram muito melhor do que a Itália, produziram para fazer muito mais do que 1-0. E agora mais um 1-0 contra a seleção da Albânia. 5 gols marcados, nenhum gol sofrido, campanha 100%. Eles repetem o desempenho que eles tiveram na Euro de 2008. Na Euro 2008, a Espanha também teve 100% de aproveitamento na fase de grupos e conseguiu vencer aquele torneio, né, naquela final, com o gol do Fernando Torres. Então, acho que a Espanha vai chegar muito bem para o mata-mata, vai chegar muito bem preparada, vai chegar com os jogadores em boa fase, com confiança, e acho que definitivamente depois dessa fase de grupos eles conseguiram atrair mais olhares para a equipe espanhola, que na última Copa do Mundo decepcionaram bastante, ali sendo eliminado nas oitavas de final contra Marrocos. Tá aí, cara, show de bola. Vale lembrar também que apenas Portugal pode chegar a 100% de aproveitamento na fase de grupos, né? Além da Espanha. Então, realmente não foi por enquanto, uma fase de grupos onde os gigantes patrolaram assim, não, né? Só 2 têm essa possibilidade. Dani Olmo, Man of the Match, é isso? Ele deu o passe pro gol do Ferran? Gol do Ferran e também criou outras boas chances. No segundo tempo ele quase marca um gol ali na finalização dentro da área, que acaba sendo bloqueada por um jogador da Albânia. E acho que ele fez um bom jogo, cara. Eu acho que o Dani Olmo é um cara que ele tem qualidade, definitivamente ele tem qualidade para ser titular dessa seleção da Espanha, como ele já foi titular na época do Luiz Henrique, né? E acho que é um luxo você ter um cara como o Dani Olmo na equipe reserva, cara. É um luxo você ter esse cara que pode entrar para mudar um jogo, para de repente trazer um dinamismo diferente. É um cara multifuncional, ele tanto pode jogar como ponta, como ele pode jogar como um meio atacante. Então, por exemplo, na fase de mata-mata, se precisar ele pode substituir o Pedro, se precisar ele pode substituir o Nico Williams. É um cara bem versátil, muito bom tecnicamente, tem uma visão de jogo incrível e foi o cara dessa partida, na minha opinião. Cara, o melhor da partida pela UEFA foi o nosso querido Ferran Torres, né? Ele Tiburon, que marcou o gol, aliás, belo gol de canhota ali, né? E assim, cara, a gente também pode dar uma passada na mídia local, né? No Marca, a gente tem aqui dizendo, o pessoal lá da Espanha, Jornal Espanhol, que com Dani Olmo não há reservas, no sentido de que eles querem dizer que ele tem mesmo nível do time titular, né, o Dani Olmo, que o cara é brabo. Pro segundo jogador. E lá na Albânia, os caras dizem o seguinte: a Albânia é eliminada, mas de cabeça erguida. Tu acha que a Albânia, no final das contas, fica um sentimento de que, pô, participamos, jogamos segunda vez na história só, perderam todos os jogos de forma apertada, né? 2-1 pra Itália, 1-0 pra Espanha e 1-1 contra a Croácia, ainda conseguiram arranjar... Desculpa, 2-2 contra a Croácia, conseguiram arranjar um empatezinho, então acho que fizeram bonito, né, cara? Acho que até se especulava se eles seriam um saco de pancadas do grupo. Isso até, esse termo até entrou no vídeo que eu fiz de favoritos pra Eurocopa, né, no canal, em que eu falei, pô, talvez seja saco de pancada, e não foi, né, cara? Não foi. Eles, tipo assim, eles estão eliminados em último, mas acho que conseguiram fazer um papel bem interessante, né? Conseguiram fazer bonito. Conseguiram, né? Eles deram muito azar, porque, porra, jogar uma Eurocopa e cair no grupo de Croácia, Espanha e Itália é sacanagem, né? Se eles estivessem em outro grupo, talvez conseguissem, né, classificar com esse futebol deles aí. Aí, cara, se você parar pra pensar, a Albânia, ela fez uma Euro muito mais digna do que Escócia, do que a Hungria, que ainda tem chance de se classificar, do que, por exemplo, tá fazendo a Sérvia, que tá sendo extremamente decepcionante, do que a Polônia, que já tá eliminada, do que a Geórgia, que, meu Deus do céu, a República Tcheca também não tá, apesar de ter feito um jogo até interessante na partida contra a Geórgia, mas contra Portugal foi bem decepcionante. Então, assim, considerando que é uma seleção extremamente modesta, uma seleção que, deixa eu pegar aqui certinho para passar a informação, eles estão em 66 no ranking da FIFA. Acho que o Silvinho sai com boas impressões dessa fase de grupos. Se foi, aliás, a Albânia já está eliminada, né? A Croácia que ainda tem chance de se classificar, é verdade. Muito pequena a chance, mas tem. Vamos lá então, rapidamente, é o seguinte, também temos aqui mais uma fala do zagueirão Jim City, né? O albanês aí, capitão da Atalanta, que disse: contra a Croácia, merecemos a vitória. Hoje foi um empate. Dizendo sobre o jogo em que eles perderam. Se eles perderem por um gol... Aí ele sempre aumenta um gol. Então, o empate merecia a vitória, a derrota merecia o empate.
Eu não sei o que eles quiseram dizer, mas acho que ele quis dizer isso, né? Que hoje eles mereciam empate. O Jim City, que durante o jogo, eu até esqueci de mencionar quando eu tava falando da partida, mas ele salva um gol do Dani Olmo dentro da área, cara. Uma jogada muito boa do Navas. Navas, que se tornou o jogador mais velho da história da Espanha a jogar na Eurocopa, né? Ele é muito veterano, cara. Ele tava naquele time do Del Bosque, lá no começo da década, que ganha a Copa do Mundo, ganha Euro. Ele faz uma jogada ali pela direita, joga no Dani Olmo, o Dani Olmo domina. Quando ele vai finalizar, o Jim City trava bem na hora ali, quase na pequena área. Doideira, né, cara? E, bom, então aí tá o fim do campeonato, do torneio para a nossa querida seleção da Albânia. A Espanha passa em primeiro lugar. A Itália passa em segundo e já pegará a Suíça, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, né? E a Croácia, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse jogo também, mas está muito, muito perto de ser eliminada, beleza?